Bom dia, irmãos. Bom dia, não, boa noite. Uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. Nossa palavra de Deus nos chama a buscarmos a palavra, nos alimentarmos algo que é particular de cada um. É um chamado a cada um fazer isso. Hoje é o momento que nós fazemos isso em comunhão. Então, que esse momento seja um momento de louvor e adoração a Deus. Baixe as cabeças. Senhor Deus amado, obrigado, Pai Santo, em nome do Teu Filho Jesus, porque o Senhor, ó Pai, Deus misericordioso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, ó Pai. Ó Deus Santo, o Senhor que é soberano nas nossas vidas, ó Pai. O Senhor, ó Pai, que pela Tua misericórdia e amor, Pai, o Senhor se revelou a nós e o Senhor mostrou, Senhor, o Teu plano, o plano que o Senhor fez, que o Senhor faz e o que o Senhor ainda vai fazer, Senhor. Obrigado, ó Deus Santo, e que Seu nome, Pai, seja louvado, santificado e engrandecido, Senhor, para todos sempre, ó Pai. A Ti, Senhor, seja todo louvor, que esse louvor que nós fizemos aqui, Senhor, chegue a Ti como um aroma suave, Pai Santo. E clamamos, ó Pai, que nesse momento, Pai, Sua palavra fala que onde 2 ou mais pessoas se reúnem, o Senhor está junto. Então, Senhor, que seja a Sua palavra nesse momento, não a dos homens, ó Pai. E que, ó Deus Santo, através do Seu Espírito Santo, essa palavra possa estar entrando nos nossos corações, ó Pai, para a transformação das nossas vidas, ó Pai. Que não sejamos ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. É o que te agradecemos e pedimos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Aqui. Olha. Cuide de frente. Bom, fazendo uma pausa aqui na sequência de estudos de Timóteo, não vou usar aqui entrar no tema, mas vamos dando um olhar em alguns eventos que nós temos todo mês. Gostaria de trazer aqui um evento do mês vigente, de julho, mais junho, julho, mas festa junina. Às vezes tem festas julinas também, é a moda também. Temos muitos eventos que são questionáveis. Carnaval, Dia da Mentira. Temos outros eventos que as pessoas deturpam, como Páscoa. E a gente temos aqui um dia que acontece, às vezes no mês passado, às vezes aqui no mês de julho, depende, que é a festa junina. Mas o que é a festa junina? A festa é uma tradicional festividade popular que acontece durante o mês de junho e às vezes de julho. Essa comemoração é comum em todas as regiões do Brasil. E ela foi trazida para o Brasil por influência dos portugueses, lá no século XVI. Os colonizadores portugueses adaptaram as festividades juninas ao contexto brasileiro, incorporando elementos de cultura indígena, africana e regionalidades. Assim, as festas juninas no Brasil se tornaram uma mistura de influências, com danças típicas, quadrilha, música, fogos de artifício, comidas tradicionais, como milho e a canjica. Inicialmente, a festa possuía uma conotação estritamente religiosa aqui no Brasil. E era realizada em homenagem a santos, como São João, Santo Antônio. As festas juninas também são cheias de brincadeiras marcadas por grande variedade de alimentos. Então, bandeirinhas coloridas, fogueiras, comidas, ritmos, tudo isso caracteriza essa festa. E é uma das celebrações mais tradicionais no Brasil. As comemorações atuais são marcadas por uma enorme mistura cultural, entretanto, a origem dessa festa ela pode ser traçada muito antes do Brasil sequer ser um país.
As festividades juninas também têm suas raízes nas celebrações pagãs e religiosas associadas ao solstício de verão no hemisfério norte, que remontam a cultos realizados por diferentes povos ao redor do mundo para celebrar uma data que marca o período de maior luminosidade no ano, onde o solstício ocorre no final de junho. Então, no hemisfério norte, enquanto aqui nós estamos agora com frio, no inverno, lá é verão. Essas celebrações eram comuns entre os povos celtas, germânicos, escandinavos, em homenagem aos deuses da natureza e da fertilidade. E as fogueiras faziam parte da tradição. Virando aqui. Então, as comemorações realizadas por diferentes povos pagãos europeus começaram a ser cristianizadas, a partir do momento em que o cristianismo se consolidou como principal religião do continente europeu. Assim, a festa pagã, originalmente pagã, foi incorporado ao calendário festivo romano, catolicismo. Essa foi uma característica muito comum da Igreja Católica Romana, para facilitar a conversão dos diferentes povos pagãos. Faziam-se uma aculturização das festividades, das culturas, para que cada vez mais tivesse menos problemas e mais pessoas, então, aderissem ao cristianismo com mais facilidade. Outra festa na qual essa prática se repetiu foi, por exemplo, a comemoração do Natal, que acontece no mês de dezembro, onde o pastor Davi já trouxe aqui vários elementos que não são bíblicos. Nós trazemos aqui hoje, nós falamos sobre Cristo, mas o principal é a morte de Cristo. Ele veio, mas ele morreu e ressuscitou. Mas, aí, tema que o Davi traz aí em outro momento. A cristianização da festa está diretamente relacionada ao estabelecimento de comemorações de importantes figuras do catolicismo. Então, exatamente na época da passagem para o verão, entre as quais, dia 13 de junho, dia de São Antônio, dia 24, dia de São João. São Pedro, dia 29. Está ligado ali. O pessoal foi fazendo tudo ficar ligadinho. Por fim, muitos elementos típicos das comemorações pagãs ganharam um novo significado. Então, houveram ressignificações. Uma delas, a fogueira. Para os pagãos, no solstício de verão e nos festejos juninos, a fogueira possui um significado simbólico e ritualístico. O solstício de verão, que marca o ponto mais alto do Sol no ano, é o dia que às vezes tem mais luminosidade, são os dias mais longos, atinge sua maior altura no céu, representa o ápice do poder do Sol e a celebração da fertilidade, da colheita e do ciclo da vida. Então a fogueira, nesse contexto, simbolizava a luz, o calor e o poder do Sol. Ela é acesa como um ato de reverência ao Sol e como um meio de honrar e celebrar sua energia vital. Acredita-se que pular sobre as chamas da fogueira ou circular ao seu redor traga proteção, purificação e renovação para aqueles que participam desse ritual, que hoje estão nos ritos, nas danças das religiões cristãs. Além disso, a fogueira também tinha um propósito prático para os pagãos. Era usada para espantar os maus espíritos e afastar insetos indesejados, além de proporcionar calor e iluminação durante as festividades noturnas. E com a cristianização das festividades pagãs, a fogueira passou a ter um novo significado. Ela foi associada à luz de Cristo e à purificação espiritual. Então veja como as coisas vão arrumando um pretexto para continuar realizando ritos que são tão antigos quanto a civilização. E
existem professores de teologia, uma professora de teologia, né, de universidade de estudo bíblico, né, trouxe, né, ela começou a querer explicar que a tradição da fogueira vem de um acordo entre Isabel e Maria, primas grávidas, onde elas combinaram que quando João nascesse, Isabel acenderia uma fogueira para avisar Maria. E assim surgiu o sinal que se acende até hoje em cada quermesse do Brasil para celebrar o nascimento do único santo festejado no dia em que nasceu, e não no dia da sua morte. Como você vê, quanta besteira que vai se juntando e se intermeando, né? E assim a fogueira desempenha um papel central nas festividades juninas, tanto para os pagãos quanto para muitos cristãos hoje, disfarçado de cristianismo, simbolizando a energia vital do sol, a renovação e a proteção espiritual. Introdução só ao evento, né? E como tem sido isso nas igrejas reformadas? Dentro das igrejas reformadas, tem acontecido uma multidivisão entre as denominações evangélicas. Algumas igrejas evangélicas rejeitam completamente a participação em festas juninas, considerando-as incompatíveis com seus princípios religiosos. Outras igrejas adaptam a festa, retirando elementos como adoração a santos e focando em aspectos culturais, como música e culinária, ou em celebrações da colheita. Outras igrejas preferem chamar de a festa das colheitas. Quem já escutou esse nome aqui? Ou festa da tradição, para desvincular a conotação religiosa ligada aos santos. E algumas igrejas evangélicas permitem a participação em músicas e danças, mas com foco em ritmos gospels e sem referências a santos. Mas tudo isso evoca todo aquele paganismo, todo, né, aquele ritual lá de 2000 anos antes de Cristo, que já vem desde lá de trás, né? Mas o que a Bíblia diz? Então, agora entrando no nosso tema. O que a Bíblia diz? A festa junina, também chamada de Festa dos Santos Populares, e esse último número já deveria exprimir tudo. Festa dos Santos Populares. Seria uma festa para um evangélico, para um reformado estar participando? Mas vamos olhar para a Bíblia. O que a Bíblia diz? E nós podemos extrair 2 pontos importantes sobre a festa junina. Primeiro ponto que a Bíblia nos traz: não adorar ninguém além de Deus. De maneira simples, objetiva e direta, Deus estabelece seu padrão de adoração. E Ele diz qual é a régua a ser usada, para que não haja espaço para falta de entendimento. Vamos abrir lá, irmãos? Êxodo 20, 1 ao 6. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem das águas embaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Por muitas coisas, e Deus é maravilhoso nisso, Ele não deixa as coisas subentendidas. Ah, mas eu não entendo isso. Não, eu entendo dessa forma, né? Ele coloca uma régua. Ele fala: adoração é só a mim e mais ninguém. Quando Deus ensina sobre o que é o amor, para não ficar, antes que alguém venha falar: ah, não, mas o amor para mim é isso, o amor para mim é isso, como é que é?
tem várias interpretações. O que Jesus fala? Amarás o teu próximo como eu amei você. Ele põe a régua lá em cima. Como é que eu amei você? De forma incondicional. Tirei você da lama, amei você, mesmo você não para fazer. Então, Deus, a sua palavra, ele coloca a régua. Aqui não existe espaço para interpretação diferente. Adoração é só ao Senhor. O cristão é chamado para adorar unicamente a Deus. Nem mesmo anjos merecem esse tipo de veneração. Apocalipse 19, 9 a 10. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse 22, 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Nós fazemos de respeito, mas adoração é só Deus. Né? João vai lá e o próprio anjo fala assim, não, adoração, adora a Deus. João se prostra aos pés do anjo para adorá-lo, mas o anjo proíbe, pois somente Deus deve ser adorado. O anjo é um ser criado e um conservo de João e de todos que mantêm o testemunho de Jesus. Então o anjo acrescenta que o verdadeiro propósito da profecia, de toda a profecia, de ponta a ponta, está fechando o livro de Apocalipse, ele fala, o propósito da profecia é o quê? Adoração a Deus. É dar testemunho da pessoa e obra de Jesus. Esse é o propósito de toda a profecia. Toda a Bíblia fala do quê? Jesus. Esse é o propósito. Lá atrás, desde Gênesis, Jesus está lá. No final, Jesus está aqui. E a partir do ensino das Escrituras Sagradas, os cristãos não celebram, homenageiam, louvam ou cultuam e exaltam ou adoram seus conservos. O próprio homenageado da festa junina, o apóstolo Paulo, ele aborda a exaltação de homens e mistura entre cristãos de Corinto e as festas pagãs. 1 Coríntios 1, 10. Antes de falar das festas pagãs, ele trata um ponto que é interessante aqui. Vamos botar o 17. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Então, todos juntos. Né? Sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental, vai ser. Meus irmãos, fui informado pelos da casa de vós. De vós dizer, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Pedindo. Se porventura vai. Dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro de batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que senão anule a cruz de Cristo. Interessante aqui que muitas cidades, igrejas trazem o quê? Traz um santo como um... Como é que é a palavra? Não fugiu? Não.
a palavra mais branda, ele é da igreja, ele é da cidade, padroeiro. O fulano é um padroeiro da cidade. Ciclano é um padroeiro da igreja. Não, aquela igreja cultua isso. Ídolos. Nós estamos vendo que o próprio Paulo fala, gente, não tem aqui, eu sou de Paulo, eu sou do fulano, que isso? Todos nós somos de Cristo. É o único. É ele que morreu. Acaso foi Paulo crucificado? Ele fala, não fui eu, foi Cristo. Não há outro homem, não há outra pessoa que vocês têm que ficar adorando. Mas falando das festas, 1 Coríntios 10, 14 a 23. Antes de ler, Paulo começa a tratar aqui um problema da igreja de Corinto. Eles estavam exaltando o nome de homens. Uma atitude que só poderia resultar em divisões. Paulo exalta o nome de Jesus, pois sabe que essa é a única forma de produzir unidade no meio do povo de Deus. A formação de partidos dentro da igreja constituía uma negação da unidade do corpo de Cristo. Seguir líderes humanos era o mesmo que desprezar aquele que havia sido crucificado por eles. Quem se identificava com os homens esquecia que, no batismo, havia confessado sua fidelidade exclusiva ao Senhor Jesus. Em vez de enfatizar a mensagem da palavra, os coríntios e muitos cristãos hoje enfatizam o mensageiro. E a palavra, que deveria ser o foco, está sendo deixada. Mas eu vou buscar o mensageiro. Mas abre ali, e hoje, facilidade que isso aqui dá. Abra a palavra, veja o culto de uma pessoa. Não, mas olha só. Alguns já estão endeusando, Hernando Dias Lopes, alguns Nicodemos e tal. Porque ele falou, gente, não é o mensageiro, é a mensagem que a gente tem que olhar. E a mensagem diz que adoração é só a Deus. Meus amados, o dia aqui, falam como a criteriosos, julgai-vos mesmos o que digo, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelo no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Qual ligação tem a ideia das festas e a passagem que nós acabamos de ler? E a resposta é simples. Assim como a participação da ceia, quando nós fazemos aqui, participamos, ela representa a comunhão nossa com o Senhor, e assim como a participação do israelita na oferta pacífica representava uma comunhão com o altar de Jeová, participar de um banquete oferecido a um ídolo em seu templo representa a comunhão com o ídolo. É isso que Paulo está falando. Quando você vai lá e participa
do mesmo altar, do mesmo banquete, você está participando, está fazendo uma comunhão junto com aquele ídolo. E Paulo deseja enfatizar que as coisas que os gentios sacrificam são oferecidas a demônios. Gente, se não é oferecido a Deus, é binário. É 0 ou 1. Se não é para Deus, não tem. É a demônios. A idolatria é ligada a demônios. Por meio dos ídolos, os demônios controlam a mente e o coração dos idólatras. Existe apenas um diabo, Satanás. Mas vários demônios que atuam como mensageiros e agentes. Por isso Paulo acrescenta a não sentarmos à mesa de um ídolo e não nos associarmos a ele. Aquele que se alimenta da Bíblia, que reconheceu que Cristo morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou, que é salvo pela fé e não de obras, esses não veneram ou adoram santos. O cristão foge da idolatria disfarçada de homenagem. Ah, mas não tem nada a ver mais com o santo hoje. Está disfarçado de homenagem. Atos 10, 25, 26. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. O dono da festa. São Pedro. É assim que eles chamam? São Pedro? Aqueles que eles veneram, que eles idolatram, ele fala: não, eu sou homem. Então, o primeiro ponto, não adorará ninguém a não ser Deus. E a Bíblia deixa claro, você não adora homens, você não adora ninguém, somente ao Senhor Deus. A quem você tem adorado? A quem você tem dado prioridade na sua vida? A quem você tem tido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Se não é Deus que está no centro do seu coração, eu faço um clamor para você agora. Atente-se. Isso é a Bíblia. Foge da idolatria e adore somente a Deus. Segundo ponto, não mundanizar a fé. O que é mundanizar a fé? Um outro ponto que precisa ser considerado é que ao participarmos ou criarmos uma festa junina evangélica, sem que percebamos, estamos contribuindo com a sincretização do evangelho. Um dos graves problemas da igreja ao longo da história sempre foi a sincretização da fé. Não, faz isso aqui. A gente dá aqui, né? Agora não é mais o culto ao sol, mas é a luz de Cristo. A participação, bem como a organização de festas juninas por toda a parte dos cristãos, aponta efetivamente para a mundanização da igreja. Paulo, em Romanos, nos ensina a não nos conformarmos com esse século. Romanos 12, 1, 2. Vamos abrir lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o nosso culto, é o vosso culto racional. E não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, pior que eu não sou de sentir frio. O que significa nada mais, nada menos do que tomar a forma do mundo. Não vos conformeis, não tome a forma. O mundo quer controlar a nossa mente, mas Deus quer o quê? Mas transformar. O mundo quer tomar a sua mente, mas Deus quer transformar a sua mente.
O termo traduzido aqui por transformar descreve uma mudança que ocorre de dentro para fora. O mundo deseja mudar a nossa mente e, para isso, exerce uma pressão externa. Você não vai na festa junina da empresa? Você não vai na... Crianças, vocês não vão na festa junina da escola? Não, por quê? Vai começar ali. Por que que você não vai? Pressão externa. Mas o Espírito Santo transforma nossa mente de dentro para fora, liberando o poder interior. Se o mundo controla a nossa maneira de pensar, somos conformados. Mas se Deus controla a nossa maneira de pensar, transformados. No ambiente familiar, os pais devem orientar os filhos sobre o significado dessa festa. Como cristãos, devem ensinar e não permitir a participação ou participarem da festa cultural romana. Nós vemos, quando a gente estuda Juízes, Juízes 2:10, ele vai falar assim: veio uma geração que não conheceu a Deus. Eles tinham acabado a lei. E lá em Deuteronômio 6 fala: adorarás somente a Deus, e tu inculcarás nos teus filhos, no deitar, no levantar. Então tinha um mandamento para o pai fazer isso. Tinha um mandamento para o líder religioso, para o sacerdote, ler a palavra de Deus em determinada época do ano. E aí vem uma geração que não conhece a Deus, o que aconteceu? Era o povo que não estava entendendo, ou será que eram os pais que não estavam ensinando, os líderes que não estavam ensinando? Em 1 Samuel 3:1, fala que a palavra de Deus era rara. E 1 Samuel está bem ali junto, no mesmo tempo ali de Juízes. Como que a palavra de Deus era rara? Como que vem uma geração que não conhece a Deus? O culto das crianças, a escolinha, é muito bom. Mas a obrigação de ensinar é dos pais, não da igreja. A palavra de Deus dá isso para os pais. Nós devemos ensinar. Nós viemos aqui para fazer isso juntos. Viemos aqui a não terceirize a fé. Eu vou lá aprender de domingo em domingo. Não. Você tem que estudar todo dia. A gente vem aqui fazer isso juntos. Mas essa é a responsabilidade individual. É verdade que as juninas pós-modernas não enfatizam tanto a veneração aos santos como antes. Mas hoje em dia não é mais isso. Hoje em dia a gente não faz mais aquilo, né? Todavia, não é mentira que a festa é destinada a venerar. Cristãos devem fugir desses festejos. Porque Paulo fala, não quero que se associem aos demônios. A festa junina remete à teologia romana dos santos. O cristão, ele enaltece Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Para encerrarmos, 1 Timóteo 2:5. Estão aí, né, estudando, né? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Um só mediador. Você tem se amoldado ao mundo? Quem tem controlado o seu modo de pensar? Você tem tido vergonha do Evangelho a ponto de evitar problemas com o mundo? Eu vou na festa porque eu não quero criar problemas, não quero... A gente já viu, né, pessoas que, eu vou deixar minha filha para não criar caso. Você tem se envergonhado do Evangelho a ponto de preferir não ter problemas com o mundo? A quem você tem adorado? Irmãos, busque o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Concluindo aqui, a vida do cristão, ela não se encaixa biblicamente nas festas juninas.
não se encaixam em nenhuma festa de adoração a outro que não é Deus. São como água e óleo. Você mistura, ela pode até parecer que, mas daqui a pouquinho ela separa. Não é possível misturar. Cada um requer adorações diferentes. Querer encaixar um sentido bíblico nessa festa é, em primeiro lugar, uma heresia, pois estamos trazendo a aceitação da idolatria para dentro. Em nenhum momento fala isso. E, em segundo lugar, uma profanidade, ou seja, uma ofensa contra Deus em sua palavra, querendo trazer algo profano para aquele que é santo, 3 vezes santo. Santo, santo, santo. A quem você tem adorado? Que possamos ter lugar apenas para Deus em nosso coração. Amém? Baixe a cabeça. Senhor Deus, amado Pai, ó Pai Santo, o Senhor revela a sua palavra para nós, ó Pai, através de pessoas que foram inspiradas para escrever. E Deus Santo, o Senhor deixou o seu Espírito para que pudesse nos lembrar de tudo aquilo que o Senhor ensinou. Obrigado, Deus. Ó Pai Santo, não queremos nos conformar com o mundo, Pai, mas queremos, ó Pai, sermos transformados pelo Senhor, ó Pai. Transforma a nossa vida, Pai, para que, assim como o Tiago diz, não sejamos ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. E que tudo o que façamos, ó Pai, seja para a honra e glória do Teu nome somente. Te agradecemos e pedimos no nome do Filho Jesus. Amém. Pode ficar em pé, vamos pedir a bênção. Amém, meus irmãos. Eu lhe falo na entrega de Jesus Cristo, seu Filho, o qual derrama superabundante graça, Senhor, sobre as nossas vidas, e tem se feito presente em nós, em Deus Espírito Santo, e tem nos ensinado, tem nos consolado, e tem nos guardado até o dia de nos encontrarmos. Que assim seja a tua igreja hoje e sempre. Amém. Irmãos,